Eu sou o Max e venho trazer para você mais uma vez a profecia do domingo, desse 16º domingo do tempo comum, que o Evangelho, a cabeça dessa profecia começa no Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. E aí, o tempo comum, que é o que nós estamos vivendo, ele já vai trazendo para nós as explicações, Jesus Cristo vai trazendo as explicações do reino de Deus. E é interessante que ele traz são muitas explicações do reino de Deus, que vai até para a semana que vem, o 17º domingo do tempo comum. Mas esse domingo ele traz 3 sequenciais que não podem uma estar separada da outra. Uma coisa interessante para você entender, que na Bíblia, às vezes, nós temos que ler alguns textos conectados com outros. Às vezes, outros que estão até mesmo no capítulo, ou nos capítulos seguintes, ou nos capítulos atrás. Porque um capítulo, um versículo, uma perícope, que são partes da Bíblia, explica a outra. Por exemplo, nesse evangelho dessa semana, desse 16º domingo, é importante que a gente entenda sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus começa falando 3 parábolas do reino de Deus. A primeira é aquela famosa, do trigo e do joio. Que o trigo e o joio crescem juntos e o joio não pode ser tirado, segundo Jesus Cristo, junto com o trigo, porque acabaria tirando o trigo também. Então é preciso que chegue aos finais dos tempos para tirar o joio. E o que é o joio? O joio são as coisas ruins que acontecem na comunidade, situações ruins, pessoas ruins, pessoas que não entendem, pessoas que atrapalham. Aí, sempre essa parábola anda nas nossas falas formativas, quando a gente forma as comunidades de igreja, as comunidades de evangelização, quando fala da família. Às vezes o esposo é muito de Deus, entende muito a Bíblia e vive a realidade cristã, a esposa já não, e ou vice-versa, os filhos. Sempre tem no meio dos filhos, no meio dos parentes, alguém que desafina. E a gente olha para essa situação, olhando, pensando nessa parábola do joio, a gente entra num conformismo, já que assim não pode melhorar o joio não pode ser tirado, porque Jesus Cristo fala que ele não pode ser tirado, vai ser tirado só no final dos tempos. Então a gente fica, às vezes, até numa sensação de desesperança, como eu disse, de conformismo. Mas nesse evangelho, a igreja faz questão de estar junto com essa parábola, Jesus Cristo explicar a outra, que seria a parábola de semear aquela semente de mostarda que é pequena, e ele diz que o reino de Deus é assim, e ela vai crescendo e se torna uma grande hortaliça. Ou seja, você não tem que tirar o joio. O que você tem que plantar também com o trigo são as sementes de mostarda. Para que a árvore que representa, a grande árvore de mostarda que representa o reino de Deus e que vai crescendo, ela esteja assim numa situação maior que o joio e ajudando o trigo. E uma terceira parábola que vem agregar essas duas é a do fermento. Que Jesus Cristo fala que o reino de Deus é como um fermento. 3 porções de fermento que é jogado dentro de grandes porções de farinha. Ali fermenta tudo. Ou seja, o joio não é para ser tirado. O joio não é nem para ser cuidado. O que nós temos que fazer é semear sementes de mostardas. É jogar fermento, que o reino de Deus também é assim. A teologia do reino de Deus implica esse crescimento. Então, se na tua comunidade paroquial, se na tua família, se no teu emprego, existem pessoas com atitudes de joio, faça crescer ao lado dele grandes árvores de mostarda que representam o reino de Deus. Faça com que você que acha que é trigo, se torne uma grande árvore de mostarda ou uma grande porções de fermento. O que nós não podemos deixar de fazer é o seguinte: deixar de acreditar que Deus é mais forte que tudo o que está ao nosso redor. Porque a primeira leitura em sabedoria fala isso. Deus fala isso na primeira leitura em sabedoria. O poder de Deus é maior. O problema é que a gente quer arrancar o joio, esquecendo que ao lado do joio tem coisas maiores. E é isso que Deus quer até com o seu interior também. Se você tem um lado muito fraco, não fique paralisado nesse lado, nessa situação, e sobretudo hipnotizado pelas situações fracas. Queira fazer crescer as coisas que têm condição de crescer na tua vida. Deus te abençoe. Essa é a profecia dessa semana para você. É fazer crescer, alimentar aquilo que tem condição de crescer na tua vida.
que pode ser a tua alegria, pode ser a tua qualificação, algumas coisas que você é capaz. Pessoas que não dão certo na tua vida, procure as que dão. Em vez de ficar hipnotizado por aquilo que sempre te deixa para baixo. Deus te abençoe.